Oi, gente, tudo bem? Voltando aqui para as nossas aulas, nós vamos dar continuidade ao Reino Plantae. Eu espero que vocês estejam bem aí, né? Apesar do isolamento social, que vocês estejam aproveitando esse tempo para fazer coisas úteis, coisas importantes, que vocês estejam se preocupando também com a saúde, tá bom? A alimentação de vocês, com os exercícios, não esqueçam de tomar sol, isso é importante. Eu espero que vocês tenham feito a atividade da página 58 e 59 que eu passei na última aula, tá bom? A atividade super fácil, não é? Bem rapidinho. Foi tranquilo, apenas 6 questões. Qualquer dúvida, pergunta. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre o Reino Plantae. Então, nós vimos que existem grupos de plantas, não é? Existem grupos de plantas. Nós vimos na última aula as briófitas, as pteridófitas e as gimnospermas. Nós ficamos aqui devendo, né, para vocês, as angiospermas, esse grupo que é o mais interessante no sentido de ser o mais amplo de todas as plantas que existem no mundo. Então, são elas que nós vamos ver, as angiospermas, nós vamos ver hoje. Esse cladograma está na página 46 da apostila de vocês. E o conteúdo que nós vamos ver agora está na página 53 da apostila. Vai lá para acompanhar junto comigo. Então, aqui eu tenho as angiospermas, né, que é o maior grupo das plantas que existem no mundo. A gente vai acompanhar aqui algumas características dela. Qual é a principal característica? Essa aqui, ó, semente protegida pelo fruto, né? Porque nós vimos que as gimnospermas, elas possuem semente, mas a semente é nua, não tem um fruto protegendo. Já as angiospermas, nós vamos ter aí uma semente protegida pelo fruto suculento, né? Esses frutos podem ser diversos, nós vamos ver aqui. Segunda coisa, ela também vai possuir flores. As angiospermas são as plantas que possuem flores. Então, todas as plantas que você vê aí pelo mundo que tenha flor, ela é classificada como angiosperma, tá bom? É o único grupo de plantas que existe no mundo que vai ter aí essas flores. E as flores nas angiospermas são estruturas reprodutivas. É ali na flor que vai acontecer a reprodução dessas plantas. A gente viu que existem outras estruturas reprodutivas, né? Nas briófitas, nas pteridófitas e nas gimnospermas. Aqui nas angiospermas, nós vamos ter a flor como estrutura reprodutiva. Essas plantas também, né, são as mais numerosas de todos os grupos, contendo aí 270 mil espécies conhecidas. Isso vai estar, né, abrangendo 90% das plantas conhecidas em todo o mundo. E estima-se aí, de acordo com a teoria da evolução, que essas plantas, elas possuem aí um tempo de 130 milhões de anos, quando elas surgiram. Devido a essa questão da quantidade de espécies que existem, das características que elas possuem de ter um fruto comestível, um fruto carnoso, né, que faz com que os animais almejem, né, procurem esse fruto para poder se alimentar, isso fez com que essas plantas conseguissem uma dispersão muito grande, certo? Então, ela é dominante na vegetação mundial, ela se espalhou por todo o mundo, né? Essas plantas se espalharam por todo o mundo e ainda se espalham devido a essa característica do fruto. Onde é que elas vão estar? Em praticamente todas as regiões do mundo. Regiões frias, regiões temperadas e regiões tropicais. Exemplos: laranjeira, macieira, arroz, milho e trigo. Todas essas informações estão na página 53 da sua apostila, tá bom? Nós classificamos as angiospermas em 2 grupos, tá certo? De acordo com o quê? De acordo com o cotilédone que tem na semente. Então, eu vou estudar aquela semente, vou pegar a semente daquela angiosperma que eu estou estudando e vou avaliar essa semente. Se essa semente tiver apenas um cotilédone, o que é o cotilédone? É a substância nutritiva da semente, porque na semente eu vou ter o embrião
da planta que vai dar origem a uma plantinha, a uma nova plantinha, né? O fruto abriga uma semente, e dentro da semente eu vou ter um embrião, e em volta desse embrião eu vou ter os nutrientes. Então, o cotilédone é essa reserva nutritiva que existe para o embrião dentro da semente. Se eu só tenho um cotilédone, eu vou chamar essa planta, que vai produzir sementes com apenas um cotilédone, de monocotiledônea, ou liliopsida, tá certo? Aqui um exemplo clássico é o milho. O milho, a semente do milho só tem um cotilédone e o embrião está aqui dentro, envolvido pelo cotilédone. Já aquelas angiospermas que vão ter uma semente com 2 cotilédone, essas aí eu vou chamar de eudicotiledôneas ou magnoliopsidas, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo clássico também, que é o pé de feijão, a semente de feijão. Aquela sementinha que você compra no supermercado para fazer em casa. Se pegar uma sementinha daquela, partir lá ao meio, nós vamos ver que existem 2 cotilédones. 2 cotilédones envolvendo aquele embrião, aqui é o embrião da semente, tá bom? Espero que tenha ficado claro assim. Então, as plantas angiospermas possuem 2 grupos, não é? Um grupo menor, que eu vou chamar de monocotiledôneas ou liliopsidas, que são aquele grupo que possui semente com apenas um cotilédone, e um grupo maior, que eu vou chamar de eudicotiledôneas ou apenas dicotiledôneas ou magnoliopsidas, que são aquelas plantas que vão possuir sementes com 2 cotilédones envolvendo o embrião. É estranho falar embrião com plantas, né? Mas é assim que funciona mesmo, tá, gente? Elas vão ter uma reprodução similar à nossa, no sentido de ter acontecido a fecundação lá na flor. Nós vamos ver como é que acontece essa fecundação. E também elas vão possuir aí um envoltório, um nutriente para esse embrião, que eu vou chamar de cotilédone, né? Então, monocotiledôneas e eudicotiledôneas, elas têm características diferentes. Não é apenas a quantidade de cotilédone, tá certo, gente? Isso aí, a quantidade de cotilédone é importante, sim, para classificá-las, mas existem outras características que vão diferenciar as monocotiledôneas das eudicotiledôneas. Então, olha só. Aqui nessa tabela a gente consegue ver o seguinte. Desse lado, nós temos as dicotiledôneas ou eudicotiledôneas. E desse outro lado, do lado direito, nós temos aqui as características das monocotiledôneas. Então, olha só, vejamos. As dicotiledôneas, nós sabemos que tem 2 cotilédones na semente. E as monocotiledôneas, apenas um cotilédone na semente. Não é assim? Mas existem algumas outras diferenças. Olha só, depois que a plantinha nasce, a gente consegue observar algumas características dela, das dicotiledôneas, que são diferentes das monocotiledôneas. Por exemplo, a folha. As folhas das dicotiledôneas ou eudicotiledôneas são folhas com nervuras ramificadas, certo? Então, ela tem vários nervos assim, ó. Vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Olha só. Aqui é a folha da eudicotiledônea ou dicotiledôneas. É uma folha que possui nervuras, e essas nervuras se ramificam. Olha só, de um nervo a gente vai ter uma ramificação, e dessa ramificação nós vamos ter outras ramificações. Então, é uma folha bastante complexa e ramificada. Já a monocotiledônea, nas folhas delas, as nervuras elas são paralelas, todas no mesmo sentido, não há ramificação. Observe aqui, ó. Aqui no milho, que é uma monocotiledônea, olha só essas folhas como são paralelas. As nervuras são todas paralelas. Então, nas folhas das eudicotiledôneas, nós vamos ter nervuras ramificadas, enquanto que nas folhas das monocotiledôneas nós vamos ter nervuras paralelas. E com relação aos feixes, quando essa planta cresce, ela vai ter um caule, não é? E olha só, os feixes do caule das dicotiledôneas são feixes liberolenhosos, né? Bem ordenados. Olha só esses feixes, os vasos que conduzem os nutrientes, estão todos organizados dentro dos caules, né? Dessas plantas. Já aqui na monocotiledônea, como é que estão organizados esses vasos? Os feixes liberolenhosos
do caule são difusos, estão desorganizados. Olha só, são desorganizados. Outra característica também que é diferente entre as duas é que as dicotiledôneas, nas dicotiledôneas, nós vamos ter flores pentâmeras ou tetrâmeras. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 pétalas ou 4 pétalas. Enquanto que aqui, nas monocotiledôneas, nós vamos ter flores trímeras. 1, 2, 3 pétalas. Outra diferença também está relacionada aos frutos. Os frutos aqui nas dicotiledôneas vão ter 5 carpelhos, enquanto que os frutos aqui nas monocotiledôneas vão ter 3 carpelhos. Outra característica que diferencia as eudicotiledôneas das monocotiledôneas, as raízes. Nas dicotiledôneas, nós vamos ter raízes axiais ou pivotantes. O que é uma raiz axial ou pivotante? Nós vamos ter aqui uma raiz principal, que é bem fixa, ela fixa bem a planta no solo, e ao redor dela nós vamos ter raízes secundárias. Já as monocotiledôneas, como é o caso do milho, elas vão ter raízes fasciculadas, como se fosse uma cabeleira, tá? Também é conhecida como cabeleiras, como é o caso do milho. Nós vamos identificar esse tipo de raiz, tá certo? Então, essas são as principais diferenças entre as dicotiledôneas e eudicotiledôneas. Essa tabela não está na sua apostila. Por isso que eu resolvi colocar aqui, tá bom? A sua apostila só fala a respeito dos cotilédones, mas existem outras diferenças importantes entre as duas que você precisa saber. Pode ser que caia no Enem, tá certo? Temos que aprender, sim, essas divisões. Essa divisão entre dicotiledônea e monocotiledônea.